Fala galera, Timó Online, dessa vez fazendo uma lista para vocês de quem são os personagens mais fortes da segunda temporada de Cães de Caça. E nessa lista eu coloquei só quem lutou e não coloquei os secundários, senão também iria ficar uma lista muito grande. Então a lista é dos principais e dos lutadores. E o último lugar ficou com o Adik Belov, que foi o boxeador que enfrentou o Gunwo. E ele é o cara que lutou 2 vezes e perdeu 2 vezes. Ok. Teoricamente, ele é um cara forte. Ele é um cara que chegou ali para disputar o cinturão com o Guo. Só que nisso é tudo off-screen. Tudo fora da tela. Então não posso julgar como foi o combate dele. Ah, mas ele conseguiu segurar o Guo. Ah, mas ele conseguiu segurar o Baek John. Sim, mas ele perdeu as 2 lutas. Então eu coloco ele aqui como último lugar. Acima deles, temos o Sr. Mu, que ajudou bastante o Odin, só que ele é um cara normal. Ele é um cara forte, é um cara habilidoso para os padrões normais. Tanto é que ele venceu muitos figurantes. Só que, quando chegou um cara que tinha mais habilidade ou um pouco mais de força, ele acabou sofrendo e não conseguindo fazer nada. E acima dele, o Odin. Cara, esse aqui me doeu, porque eu queria colocar ele até em último, mas falei, não, ele enfrentou mais gente ali. Porque o Odin, ele tá muito fraco. Tá muito mais fraco do que ele era na primeira temporada. E tem sentido para isso. Porque ele abandonou o boxe, ele parou de treinar. Ele não queria mais ser o lutador. Ele virou o treinador do Guon. Então ele passou 4 anos só ajudando o Guon a se desenvolver, enquanto ele ficou estagnado. Ok. Ele fazia um treininho ou outro, fazia musculação, mas ele perdeu muita coisa. Tanto é que ele apanhou demais de todo mundo também. Só que ele apanhou para os caras grandes. Ele não conseguiu vencer ninguém, mas trocou soco, conseguiu aguentar muito. Porque mesmo estando fraco, ele conseguiu machucar o Imbeon e o Baek John. Ou seja, conseguiu desferir dano, coisa que o Sr. Mu não conseguiu. Na sequência, Tae-Gyeon é um cara extremamente habilidoso, é um cara que tem uma qualidade de artes marciais muito acima de geral aqui da série, só que ele tem a famosa mão de pantufa. É uma mão muito macia, ele não conseguia machucar, não consegue causar dano. Ele é forte, ele é habilidoso e ele dá muito golpe, mas causa muito pouco dano. Tanto é que, lógico, ele vence do Sr. Mu, ele vence do Odin, mas os dois estão bem fraquinhos também nessa temporada. Agora, quando ele vai para o alto escalão, ele não consegue machucar ninguém. Ele não consegue acertar ninguém. A luta dele com o Baek John, ele acertou uns 50 golpes e o Baek John malmente se arranhou de tão macia que as mãos dele são. Então, por conta disso, ele acaba não ficando ali entre os melhores colocados. Agora, esse aqui pode causar polêmica. Imbeon, ele para mim é o quarto, porque ele é um cara extremamente forte, ele é um tanque e ele começou a aprender artes marciais, ou seja, ele ficou um pouco mais habilidoso, mas ainda assim, ele depende muito da força bruta para conseguir ganhar os combates. E ele acabou perdendo pro Baek John e pro Guon. Então tem muito o que falar dele. Ele venceu quem era mais fraco e perdeu para quem era mais forte. Agora, a pessoa que está em terceiro lugar, eu vou justificar aqui e vou falar o porquê dele vencer o Imbeon, que é o Lee Do-Yong. Por quê? Porque o Lee Do-Yong, ele usa lâminas, ele usa facas. E essa é a luta dele. Lembrando, aqui é uma série que não tem regras, não tem uma regrinha, então ele pode usar armas. E o Lee Do-Yong usa lâminas. E usa muito bem. Tem habilidade, tem destreza, é um cara veloz, mas não é um cara muito forte. E por que eu acho que ele venceria o Imbeon? Porque o Imbeon, ele é um tanque, ele é largo, ele é grande, ele vai correr em direção ao Lee Do-Yong e vai acabar levando muita facada, que vai chegar um tempo em que ele não vai resistir, até porque ele ainda é humano, ele tem limitações. Então,
eu acho que essa luta ele perderia pela resistência. Agora, por que o Lee Do-Yang não venceria o Baekhyun nem o Gon-Oh? Porque o Lee Do-Yang, ele, como eu falei, não é muito forte. Ele no corpo a corpo perderia para muita gente, mas as lâminas o auxiliam. Mas durante a série, vocês viram, tem uma cena em que um figurante conseguiu desviar de várias facas dele. Ou seja, se for um cara habilidoso, ágil e veloz, vai conseguir desviar das facadas, vai se aproximar e vai golpear ele. E ali ele não resiste. E eu acho que o Baekhyun e o Gon, ambos conseguem fazer isso. Então, por conta disso, que os dois estão superiores a ele nessa lista. E aqui o final não tem segredo para ninguém. Segundo lugar, Baekhyun. Primeiro lugar, Gon. Por quê? Porque os dois lutaram e o Gon venceu. Ponto. É isso. Simples. Ah, mas o Baekhyun venceu uma vez. Ok. Mas venceu na crocodilagem. Venceu tendo vantagem, tendo o Gon cansado. Agora, quando os dois cansaram exatamente iguais, pronto, o Gon venceu dele, conseguiu derrotá-lo e ele não fez nada. Não conseguiu nada. Lembrando também, porque o Baekhyun tava muito nem aí para nada, tava com o ego em alta, não quis treinar, ou seja, pode ter variações aí no futuro, já que o Baekhyun tá vivo, então o Baekhyun pode treinar e ficar mais forte que o Gon, mas o Gon também tá treinando, ou seja, é um confronto que vai ficar tenso no futuro da obra, mas é aquilo, primeiro e segundo lugar para qualquer um dos dois está muito bem feito. Não tem muito o que dizer, galera. Ninguém se compara com os dois e os dois estão bem parelhos. Em luta tá 1 a 1, mas como eu falei, o Baekhyun venceu quando teve uma vantagem. Agora que os dois estavam em pé de igualdade, o Gon venceu. Então, para mim, Gon é o mais forte da série nessa segunda temporada. Mas bom, galera, esse é o vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!